Tudo isso não diminuiria a influência que William Shakespeare tem, porque se tornou tão importante Shakespeare que é provável que ele ter existido ou não Tanto faz. seja irrelevante. Funciona exatamente como Jesus. É. Houve uma personagem histórica chamada Jesus, já foram dadas muitas respostas a isso. Mas o fato cristianismo O existe. tamanho, as Então, histórias, as etc. peças de Talvez Shakespeare, não, né? As peças de Shakespeare existem. Se ele se chamava Francis Bacon ou Chico Toicinho, isso Tanto faz. Absolutamente Hoje em dia, tanto faz. secundário, porque a obra existe como a obra cristianismo, independente da figura Jesus Cristo. Olá, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos 3 anos no Território Eldorado, na Casa do Saber, no Quem Somos Nós ou ainda no podcast. Mas a partir desta série, você pode também assistir o Quem Somos Nós no YouTube. E a série de estreia em vídeo está muito interessante se conhecimento é o que você está procurando. Nós vamos conversar com Hannah Arendt, Freud, Camus e muitos outros, incorporado pelos maiores especialistas brasileiros, como Franklin Leopold Silva, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros Filho e por aí vai. Hoje nós temos aqui Shakespeare, na pele de Leandro Carnal. Quem foi ou quem é Shakespeare? Shakespeare foi um autor do período elisabetano, ou seja, o período que a rainha Elizabeth esteve no poder. A rainha Elizabeth, a última soberana da casa Tudor, assumiu em 1558 e faleceu em 1603. Como Shakespeare dura 13 anos a mais, então ele também entra na dinastia seguinte, os Stuarts. Nascido no interior da Inglaterra, longe dos grandes centros, uma cidade chamada Stratford, junto ao rio Avon, um homem de uma classe média interiorana. Seu pai produzia luvas, John Shakespeare. Casou porque sua namorada engravidou. Teve 3 filhos, gêmeos, mais uma filha, teve 3 filhos. Não foi um bom marido, provavelmente não foi um bom pai. Sabemos pouco da sua escassa biografia, a meia dúzia de documentos com a assinatura dele. Foi para Londres, lá se envolveu como ator, produtor, diretor, protegido de alguns nobres, encenando peças, tentando ganhar sua vida na cena londrina. Temos pouca referência concreta dele em Londres. No fim da vida, voltou para Stratford, morreu e lá está enterrado. A biografia dele não é épica, nunca saiu da Inglaterra. Tem gente que diz ainda que talvez ele não tenha existido, não é isso? É possível dizer que Jesus, Moisés, Abraão, Shakespeare, nenhum desses tenha existido. Talvez a dúvida sobre a existência de Shakespeare tenha nascido de um preconceito universitário. Porque as pessoas me perguntam como é possível que alguém que não tenha semi-letrado feito nem Oxford, nem Cambridge, as duas faculdades centrais do mundo anglo-saxão, tenha escrito tanta coisa e tão original. A minha resposta é o contrário do que se espera. É exatamente por não ter feito faculdade. Que ele não seguia os padrões das coisas. Se ele tivesse feito 2 faculdades consideradas relativamente ruins no contexto europeu, já que o centro da Europa está em Paris, ou está na universidade mais antiga de todas, em Bolonha, talvez Shakespeare, se tivesse estudado mais latim, mais grego, talvez tivesse estudado mais todo o pensamento clássico universitário, do trivium e do quadrivium e de todas as características da universidade, a obra dele seria mais formal e menos não tivesse livre. A liberdade de fazer da maneira que ele fez. Então, ter dúvidas sobre a existência de uma personagem concreta que nos deixou tão poucas afirmações, lembrando que um homem que morreu no mesmo ano e no mesmo mês que ele, quase no mesmo dia que foi Cervantes, também nós temos pouquíssimos autógrafos de Cervantes.
E temos períodos longos da história de Cervantes que nós não temos nenhuma referência sobre Até porque eles. não era muito comum ficar biografias de Exatamente. escritor. Ou, por exemplo, ele fazia peça que seria hoje um autor de novela. Mais ou menos isso, Ele não é isso? fazia peças bastante A populares. gente pode comparar assim, é um autor de novela de hoje. Ele era bastante popular, as pessoas assistiam nos teatros, era bastante popular, vendia muito bem suas peças, suas ideias, teve um período de relativo desenvolvimento. Então, é possível aproximá-lo de um autor bem pop hoje, no sentido de que ele foi bastante conhecido na sua época. Isto, poucas pessoas imaginavam que Shakespeare seria um autor imortal. Então, como que um autor de novela, tô falando, virou o que virou, que é um dos pilares da língua inglesa, um dos pilares da cultura ocidental? Quer dizer, da onde, como é que dá essa... Hoje em dia talvez tenhamos Shakespeare, é isso? Escrevendo novela e a gente não sabe reconhecer? É bem possível. E que muitas pessoas que também escreveram na época de Shakespeare, alguns que desapareceram precocemente, como Marlowe, que desapareceu precocemente, não chegaram a ter todo o desenvolvimento que Shakespeare teve. Quando Shakespeare morreu, provavelmente no mesmo dia do seu nascimento, 23 de abril, ele morreu com certeza dia 23 de abril, não temos certeza do ele nascimento. Nasceu a 23 de abril. É possível que colocar seu nascimento a 23 de abril de 1564 seja uma maneira de aproximá-lo da própria Inglaterra, já que é o dia de São Jorge, padroeiro da Inglaterra. E só temos o registro de batismo dele, feito alguns dias depois. Então é uma estimativa. Isso. Quando Shakespeare morreu, ele era um autor que estava afastado dos palcos londrinos, tinha voltado à sua cidade natal, já tinha perdido um filho. Tinha dinheiro? Tinha dinheiro porque ele tem herança, ele tem uma last will, ele tem um testamento. Ele tem algum dinheiro. Não morreu rico, mas não morreu... Remediado, assim, um cara classe média alta. Uma classe média. No fim da vida, melhor até do que seu pai quando era luveiro. Quando Shakespeare morreu, seus amigos gostavam dele e apenas 7 anos depois da morte dele, tentaram reunir suas poesias, algumas peças de teatro, neste primeiro fólio, como a gente chama. Logo em seguida, a Inglaterra vive na geração seguinte a Revolução Puritana, os teatros são fechados, os bares são fechados, os cabarés são fechados, prostíbulos são fechados, e a Inglaterra passou quase 11 anos sem nenhum teatro. Neste período, Shakespeare foi completamente esquecido. Shakespeare começa a aparecer lentamente depois, no fim do século XVII. No século XVIII, recebe críticas como a de Voltaire, que diz que ele tinha boas ideias, mas era um pouco vulgar. E finalmente os alemães... vulgar no sentido de popular ou vulgar não, vulgar mesmo? De fazer referências sexuais nas peças, e que não poderia. E que não poderia ter feito. Tá. No fim do século XVIII, os alemães começaram a gostar muito de Shakespeare. Os alemães têm um movimento chamado de Sturmdrang, tempestade em ímpeto. Começou uma espécie de movimento romântico em torno de Shakespeare. Essas personagens, ora folclóricas, como o Puck de Sonho de uma Noite de Verão, ora personagens delirantes, como a peça Tempestade, ora personagens poéticas, começa a chamar a atenção desse público alemão de um romantismo inicial. Mas e Shakespeare não era... Não. Ele não Mas tinha nada de romântico, nada, né? pelo contrário. Mas a releitura de Shakespeare, ela é romantizada. E nós voltaremos a esse tema, principalmente como é que se lê ao longo da história, Romeu e Julieta. Vai mudando a maneira que nós entendemos. Lemos, como nós entendemos. E, finalmente, no século XIX, em plena era vitoriana, já com referências em várias outras questões, pessoas da Inglaterra vitoriana começam a dizer que Shakespeare é o grande poeta nacional. Se apropriam do Shakespeare. E aí começam a dizer, é a segunda vez que a Inglaterra está vivendo um bom período governado por uma mulher, o terceiro é agora, e aí eles começam a dizer que Shakespeare era referência nacional. Então o bardo, como eles chamam em inglês bard, o bardo começa a crescer e vai virar um autor canônico só no século XIX. Então, na verdade, é porque a Alemanha recuperou, e a Inglaterra meio ficou com ciúme e falou, não, peraí, é Exatamente. meu. Os autores vão e voltam.
Lembrando que autores conhecidíssimos da arte, como Vermeer, autor da Moça do Brinco de Pérola, no fim do século XVIII não valia Não nada. era nada. Não era nada. Bach foi redescoberto por Mendelssohn no início do século XIX. Bach é um músico de Hamburgo, olhou umas peças... Desculpe, Mendelssohn é um músico de Hamburgo, olhou umas peças de Bach e começou a achar que esse homem tinha... Até que não era ruim. Até que não era ruim. Então, as oscilações de gosto são muito grandes. E Shakespeare é um homem redescoberto no XIX. E a partir do século XX, Shakespeare já está estabelecido no panteão nacional. Aí vem a famosa frase do T.S. Eliot, que vai dizer que o mundo e a tradição ocidental se dividem entre dois nomes, Dante e Shakespeare. E ele diz, não há um terceiro. Que é uma injustiça com Cervantes. Os Cervantes, né? Com Então, Cervantes. Mas Cervantes, o defeito de Cervantes é o espanhol, que é o mesmo problema do Machado de Assis. Que não é uma língua Que não é uma língua universal. universal. Então, aí Shakespeare, no século XX, definitivamente, ele é a grande personagem. Desde o XIX, a arte pré-rafaelita redescobriu Shakespeare. Esse movimento de pintores passa a pintar o Afogamento de Ofélia, o Solilóquio do Príncipe, a cena da caveira em que ele está junto aos dois coveiros. Aí Shakespeare o que é que vira a gente tem de tão parecido com o século XVI, com o século XVI, né? Com o século XVI, que a gente gosta tanto de Shakespeare hoje como o pessoal gostava naquela época? Onde que a gente está próximo? Bom, tem pontos que nós nos aproximamos e tem pontos que nós estamos distantes. As peças menos encenadas de Shakespeare hoje são as peças históricas, porque nós perdemos este traço nacionalismo que animava uma Inglaterra prestes ou logo após a tentativa de invasão espanhola. Essas peças, como Ricardo II, que descreve um golpe de Estado, Ricardo III, hoje gozam de menos popularidade que o Romeu e Julieta, Hamlet e outras peças, o que nos aproxima. Hamlet é política, não é nacionalista, mas é político. Mas o Solilóquio do Príncipe, ou Solilóquios do Príncipe, os monólogos são profundamente pessoais. É onde nós nos pegamos. O Bloom diz, Harold Bloom, Shakespeare e a Invenção do Humano, que Shakespeare inventou o ser humano como nós o conhecemos, livre, individual, subjetivo. Bloom, que é um bardólatra, ou seja, alguém que venera Shakespeare, Bloom diz com toda clareza que sem Shakespeare não haveria o mundo moderno. E Hamlet... Você acredita nisso? Não, eu acho que Shakespeare faz parte de um esforço pelo mundo moderno, que poderia ter também um outro pé em Montaigne e seus ensaios, um outro pé no próprio que Cervantes. É mais despretensioso. O Shakespeare também era despretensioso, né? A gente é que transformou ele numa coisa pretensiosa. Eu ia falar um comentário, mas eu falei, não, errado. Ele era despretensioso, a gente é pretensioso. Shakespeare é um homem, por exemplo, que corta suas peças. Quando ele vê que uma personagem Fausta faz sucesso, ele faz a personagem voltar, como se fosse um vale a pena ver de novo, porque a personagem gorda, cheia de alegria, se torna uma personagem, como classifica o Fernando Pessoa, o amor gorduroso pela vida, que é a do Falstaff, que volta em personagem. Shakespeare inspira óperas como, por exemplo, Macbeth, como Otelo. Shakespeare ensina balés, como Romeu e Julieta. Shakespeare vai servindo para ser fecundado e fecundante de muitas outras artes, mas obviamente ele não era pretensioso. Pelo contrário, a marca de Shakespeare é quase que uma crítica ao teatro clássico, ao teatro pesado, ao teatro de gênero, uma tentativa de aproximação do popular. Sempre em Shakespeare, seja na comédia, na tragédia ou nas peças históricas, existem piadas entremeadas de questões seríssimas. No ponto mais dramático da peça Macbeth, quando o porteiro atende a porta do palácio de madrugada e nós estamos em meio ao assassinato do rei da Escócia, o porteiro explica... Quando Macbeth mata o rei. E o porteiro explica que a bebida ela é contraditória, porque ela estimula a sexualidade, mas mata a realização. E ele começa a fazer metáforas nesse monólogo, o porteiro dizendo, levanta, mas derruba, estimula, mas abate, fazendo uma referência absolutamente vulgar sobre o desejo erótico suscitado pela bebida em oposição à impotência associada ao bêbado.
Então, isto em plena tragédia do Macbeth. A Tempestade é uma comédia, mas é uma comédia cheia de dados sombrios, é cheia de referências sombrias e pragas e outras coisas. Essa oscilação de gêneros é uma das genialidades do Shakespeare. Não Dentro, existe. né? Dentro. Não existia antes. Tecnicamente, isso era uma inovação ou O não? teatro clássico, ele sempre pregou em Aristóteles que a comédia, por exemplo, trata das questões vulgares. Não temos o livro do Aristóteles sobre a comédia, mas isso é... E a tragédia, para atingir a catarse do público, trata dos temas elevados. A França, um século depois de Shakespeare, vai dizer de forma categórica: Racine descreve os homens como deveriam ser, e Molière descreve como eles são. E Molière não escreve nada que não seja comédia. E Racine não escreve nada que seja vulgar ou absolutamente comum. Shakespeare é sempre uma reunião de tudo. Romeu e Julieta, por exemplo, tem a cena da ama. A ama faz insinuações eróticas na peça. Ela jura pela virgindade dela, e isso devia causar graça numa plateia, já que a personagem era interpretada por um homem. Na Inglaterra, sempre, né? As mulheres não subiam ao atuavam. palco. No início da peça Romeu e Julieta, os empregados das duas famílias fazem um gesto obsceno um para o outro. Só que para nós não é mais obsceno. É o gesto de pegar o dedo e fazer isso nos dentes. O que era? É um gesto extremamente obsceno no século XVI. Hoje, se eu Mas o que é? Me explica, não faço a isso. menor ideia. É isso? Ok? Isso é mais legal que isso. Acho que nós melhoramos, E pelo aí menos uma nisso. personagem pergunta a outra se você estalou o dedo no meio dos dentes, e o outro diz sim, e aí começa uma briga. Na peça Romeu e Julieta, existem 3 entradas do príncipe Scalo. O príncipe entra no início, no meio e no fim da peça. A peça é política. A peça fala de ordem pública. A peça fala de gente que está cedendo ao Estado o monopólio da violência. A peça fala que a paixão é uma má conselheira. Porque no final a gente morre. Não só morre, como arrasta para o túmulo uma grande quantidade de pessoas. Porque não apenas morrem Romeu e Julieta, morrem também os primos e os amigos, porque muita gente duelou e se matou. A peça fala da inconstância dos jovens no amor. Porque Romeu começa a peça apaixonado por Rosalind, personagem que quase ninguém lembra do Romeu e Julieta. É isso mesmo. E ele começa apaixonado e provocando tantos suspiros que aumentava as nuvens do céu e o orvalho do chão. E aí ele vai à festa Rapidamente domingo, ele troca. ele vê Julieta, e numa das passagens mais bonitas do teatro, ele se apaixona por Julieta num soneto, 4433, em que eles fazem um jogo entre peregrinos, lábios, pecado, etc. Um olha para o outro e se apaixonam perdidamente. E Julieta já diz: meu único amor surgiu do meu único ódio. Ou seja, ela conheceu Romeu há 15 minutos e já é o único amor. Que depois virou o ideal romântico lá na frente, né? À madrugada eles se declaram um para o outro. Casam no dia seguinte, têm apenas uma relação sexual e morrem na quinta. De domingo à noite à quinta, o amor mais perfeito da humanidade não completou uma semana e só teve uma relação sexual. É fácil essa perfeição, não? Há uma peça de um autor israelense chamado Nem Romeu, Nem Julieta, que são as bodas de prata do Romeu e Julieta. Eles acordando... E se eles tivessem ficado? Porque quando canta, na manhã da primeira relação sexual deles, canta um pássaro, Romeu e Julieta discutem se é um rouxinol ou uma cotovia. Se for um, ainda é noite. Se for outro, está amanhecendo. E discutem o rouxinol e a cotovia. Na peça do israelense, canta um galo, ele joga uma bota no galo, diz um palavrão, não dá para dormir nessa casa. Mais um pouco. Essa peça foi lida no século XIX como ideal do amor romântico, porque no século XIX o amor perfeito era o amor de perdição, do Camilo Castelo Branco. É o amor que termina em morte. Porque o amor é um sentimento tão forte, tão avassalador, tão destruidor, que a única maneira dele ser perfeito é terminando com a morte. É não se realizar. Exatamente. Não pode haver bodas de ouro no amor romântico. Não pode haver cotidiano. Não pode haver desgaste da relação. Só pode haver paixão. E a paixão que não era valorizada na tragédia clássica, em Shakespeare, há uma crítica à paixão. Então, na verdade, ele está falando mal. Está falando mal. Só que a gente interpreta como falando bem. Shakespeare é um homem influenciado
por uma teoria dominante na filosofia do XVI, que é o estoicismo. O homem bom é o homem que controla a paixão. O Hamlet diz claramente: mostre-me um homem sem paixões e eu atarei meu coração ao dele. Porque um homem sem paixões é um homem que é livre. Um homem apaixonado é um Que homem não é escravo, dominado pelos seus impulsos, pelos seus vamos dizer. impulsos. Este é o modelo do século XVI. Esse é o equilíbrio. É um pouco século hoje ainda, XVI. assim, não é? Nós valorizamos mais o sentimento. 19 pelo romantismo. Hoje isso tem nomes menos poéticos. Pensar fora da caixinha, empreendedorismo. A teologia do empreendedorismo são das pessoas que pensam fora da caixinha. Shakespeare adora a ordem, Shakespeare adora o príncipe, Shakespeare não gosta muito de povo, massas, insurreições. Ele era não elitista, Ele é um homem que está numa Inglaterra. mas que ele fazia viveu. coisas para o povo, não é isso? Ele fazia Não era o povo que pagava a entrada lá? também, e um nobre, o conde Essex, que o protegia, e para a própria Rainha Elizabeth e para o rei James I também. E Shakespeare é um adaptador para a elite. Quando ele representa o Hamlet para o rei James, a mulher do rei James é dinamarquesa, a rainha Ana da Dinamarca. Ele manda cortar a cena em que o Hamlet fala que os dinamarqueses são todos bêbados, porque isso podia ofender Claro. a rainha. Inteligente também. Ele é um homem inteligente. Ele também não estava a fim de perder a cabeça, mas Não. naquele momento E nem fazer uma perder coisa público, dessa... né? É, E nem então. perder público. Ah. Shakespeare é um homem que corta seu texto. Se nós imaginarmos que o Hamlet tem 4.500 versos e que dita numa velocidade rápida, isso pode chegar a 5 horas de encenação, é provável que o próprio Shakespeare cortasse. A única pessoa que consegue ultrapassar isso foi o Zé Celso, que fez um Hamlet além de 6, 7 horas de duração. Mas, em geral, o Hamlet é cortado. Essas partes de Fortinbras, essas partes são cortados. Você imagina, quando você vai falando, me imagina o seguinte, a sensação que me passa era um ofício para ele, Era um não ofício. uma devoção ou algo, era um ofício. Ele, por acaso não, mas assim, ele tinha talento de alguma maneira e trabalhava isso, essa era a maneira que ele ganhava a vida. Você entende o que eu estou querendo falar? É um Assim, ofício porque tem comum. gente que fala, não, eu sou um escritor, ou eu queria ser, me parece que ele fazia. A figura do escritor fechado no seu ofício, compondo. Não existia Aquela naquele essa momento, figura não né? existia. É. No século XVI, nós temos a figura de Montaigne, um pouco anterior a Shakespeare, mas Montaigne é, na prática, um senhor de terras, chamaríamos Não, em ele pleno era século rico, XVI, ele era um senhor rico. feudal E que se tirava um sarro fechava. de tudo, né? E aí, Era político e um também, homem que foi Montaigne. alfabetizado em latim. Só teve amas falando em latim. Quer dizer, essa é uma outra questão. O fantasma do pai do Shakespeare, o pai do Hamlet, desculpe, que é Hamlet também, fala 3 vezes em francês, adieu, adieu, adieu. E as pessoas se perguntam por que ele repete 3 vezes em francês. A elite inglesa fala francês desde o século XI. É provável que fosse a palavra que Shakespeare soubesse em francês. A única. E aí ele repete, adieu, adieu, adieu. Porque as citações de Shakespeare em outras línguas ou as referências históricas dele são muito livres, porque esse já foi dito, entre aspas, um defeito shakespeariano, a dificuldade em criar enredos. Shakespeare adapta enredo de outras peças, né? Então ele pega uma ideia Ele quase surgida, não tem ideia dele, né, quase não tem própria, ideia não é dele. isso? Ele é um grande adaptador. Isso não necessariamente um defeito, né? Para a nossa Assim, ideia ele- do século XIX para de o ser, século XVI, não. ele não é original, não é isso? No enredo, do não. ponto de vista do enredo, Enredo, não. não sei quem, casou com não sei quem, Capuleto, blá, blá, eles Exatamente. também é feito, Todas essas tragédias, já existiam, né? por exemplo, o Hamlet é uma peça escrita, é um texto escrito por Saxo Gramático, ele ouviu essas peças, ele ouviu a história Aí pegou e e transformou. transforma. Ele tem uma dificuldade enorme em criar um enredo original e tem uma facilidade enorme de pegar aquela história, algo que era muito comum na época. Lembra que exatamente o período elizabetano, o período que começa a definir direitos autorais. A Inglaterra é o berço dos direitos autorais. Os direitos materiais são direitos bastante estabelecidos pelas pessoas. Os direitos sobre obras imateriais, como músicas, etc., são menos claros. E na Inglaterra elizabetana, Shakespeare resistiu a escrever suas peças e publicá-las porque elas seriam roubadas por outros.
E você vendia, né? Você É. vendia a peça e acabou. E aí Não é acabou. que você não tinha Não tinha. direitos. E não na é isso? Inglaterra começa exatamente neste momento uma definição capitalista de uma propriedade imaterial. Shakespeare está nessa transição, o que ajuda a explicar por que em vida ele não publicou suas peças. Primeiro porque a função dele é o teatro, e a função dele é trabalhar com esse teatro, e não exatamente ser um grande escritor. Shakespeare é um homem que oferece histórias que divertem o povo e a elite de Londres, de vez em quando num castelo de um nobre, como o Conde de Essex, ou de vez em quando na própria corte, ou de Elizabeth, ou de James I. Shakespeare é um homem que cria, distrai e faz. Não é um escritor cercado numa biblioteca vasta, escrevendo peças. Ele é um homem que escreve em coautoria, muitas vezes, com outras pessoas. Mas no final, né? Exatamente, as últimas peças, bastante, e com grandes textos, com frases muito importantes. Mas é um homem diluído numa realidade muito concreta, muito pouco dado às abstrações das questões e muito dado à vivência concreta de tudo isso, de toda a realidade social que ele vive. Ele é bem mais popular do que a posteridade o tornou. Então. E eu volto a falar assim, por que a gente chegou a transformá-lo nessa coisa distante? Eu acho que... Como é que aconteceu isso? Acho que tem dois processos, né? É o Noel Rosa virando, sabe? É. Mais ou menos assim, né? Exatamente. Virando uma coisa intocável. Em primeiro lugar, o inglês de Shakespeare é um inglês do século XVI, a gente já chama de inglês moderno, não é o inglês médio anterior de Chaucer, e não é certamente Old English da época do Beowulf, é o inglês moderno. Porém, Shakespeare no século XVI usa muitas palavras de origem latina. Isto hoje, cada vez mais, Distancia. é considerado em inglês sofisticação. A Rainha Elizabeth II, que acabou de fazer 90 anos, usa muitas palavras de origem latina. Para o leitor brasileiro culto, é muito curioso que, às vezes, lendo Shakespeare, você tem mais facilidade de entender algumas coisas que um leitor médio americano. Por exemplo, ele usa to vomit, que está mais próximo da gente do que de um americano ou de um inglês médio. Shakespeare usa as palavras do 16, quando ele diz you é thou, quando ele usa thou é you, quando ele usa você é vós, quando usa vós é você. Shakespeare trabalha com inglês que era bastante acessível às pessoas, mas que deixou de ser acessível. Como, aliás... E o fato de ser poesia rimada, que também na época quase era isso. Tudo que ele fez. O fato de não ser também discursivo, vamos dizer assim. Vários textos dele, a maioria... Dificulta, não é isso? É com poesia e com rima. É. Não tudo, mas várias coisas dele. Em inglês, ele é muito conhecido pelos sonetos e pelas poesias épicas, entre nós apenas pelo teatro, exclusivamente pelo teatro. Mas a outra grande questão é que, apropriado pela elite, Shakespeare se tornou um autor nacional. Vamos pegar um exemplo brasileiro. Machado é um homem que escrevia para jornais, era um funcionário público do Rio de Janeiro, que junto com a sua esposa levava uma vida comum, escrevia para jornais. Quase todos seus romances saíram em edições folhetinescas. Hoje ele é tornado matéria escolar. Hoje ele é tornado alvo de prova. É o nosso Shakespeare. E aí nós começamos a achar. Mas se eu pegasse um homem que faz menos concessões ao popular, que é Camões, a única peça de Camões é o Rei Dom Seleuco, é absolutamente impossível para as plateias atuais. Muito mais do que Shakespeare. E está escrito em português. Sim. O Rei Dom Seleuco não pode ser encenado. E mesmo Quixote, um homem que também o Cervantes não era universitário, ler uma das suas novelas exemplares ou o próprio Dom Quixote é bastante difícil para o público médio, porque houve 4 séculos de transformação da língua. Shakespeare registrou pela primeira vez muitas palavras em inglês. Shakespeare é um homem criativo na língua, e essa criatividade vem provavelmente da falta de domínio dele da norma culta da língua. Claro, ele não sabia para onde ir, ele inventava. Exatamente. Isso a gente chama de criatividade. Até hoje as coisas são mais ou menos assim. Bastante. Quando você não tem saída, você inventa uma
Depois você vira criativo. Você pode supor, como o maestro Tom Jobim, que o acorde de Dó com sétima e nona aumentada, ou o acorde de Dó com quinta e sexta diminuta, seja uma execução harmônica cromática fruto do estudo do Tom Jobim. Mas você pode pegar a violonista Meirelles, do centro do Brasil, que já é falecida, que toca isso sem ler partitura. E Shakespeare está mais próximo da Meirelles do que do Tom Jobim. Tom Jobim. É um pouquinho a experimentação dele, a liberdade dele, a maneira como ele vê as coisas. É um pouquinho fruto desta posição alternativa dele. Shakespeare é ambíguo quanto à origem, filho de um luveiro, nunca quis seguir a profissão do pai, numa época que todas as profissões eram hereditárias. Né? Não quis ser um artesão de luvas que dava uma boa renda. Não consigo, é difícil imaginar, mas a gente tem que fazer um esforço. Seria como alguém que hoje faz bonés, porque todos usavam luvas, não? Todos usavam luvas. Shakespeare é filho de um luveiro e nada o indicou a seguir a carreira do pai. Shakespeare é um homem ambíguo sexualmente, ou como diz Harold Bloom, de uma forma metafórica, sentiu atração pelos dois sexos. Não apenas casou e teve filhos, mas também dedicou sonetos ao seu nobre protetor, chamando-o de Senhor, Senhora do meu coração. Shakespeare apresenta personagens ambíguos. Os dois fidalgos de Verona, no fim, dizem: por que a gente vai colocar uma mulher entre nós se a amizade entre homens é muito mais legal do que com as mulheres? Shakespeare é ambíguo religiosamente, porque vivendo uma Inglaterra anglicana e não podendo ser outra coisa, ele provavelmente é um criptocatólico. A família dele é simpatizante do catolicismo. Todas as personagens religiosas de Shakespeare são, com uma única exceção, simpáticas. São todas frades bondosos, são padres que são cheios de energia. Pessoas bacanas. A não ser os bispos do início da peça, Henrique V, que quando começa a peça dizem: vamos fazer o rei fazer guerra com a França para ele não taxar a igreja. São os únicos bispos maquiavélicos, porque todas as outras personagens são absolutamente falsas, são absolutamente, verdadeiras na sua fé. São bonitas, e só essas são falsas. Agora, Shakespeare cria vilões livres. Basta comparar um vilão estereotipado, que é o Judeu de Malta, escrito por Marlowe, que é uma peça de um antijudaísmo antissemita tão forte que é quase difícil de ler, com o Shylock, sua personagem antijudaica do Mercador de Veneza, que é provavelmente um dos seus melhores textos. Shakespeare não conheceu judeus. Não havia nenhum na Inglaterra. Eles foram expulsos na Idade Média e só retornaram no século XVII. Mas ele estava naquele contexto que o médico português de ascendência judaica da Rainha Elizabeth foi acusado de ter envenenado a rainha. Então havia um clima antijudaico. Mas Shylock é uma personagem rica, tão rica, que no filme O Pianista, quando eles estão sendo agrupados, um filme sobre a história real do pianista polonês, estão sendo agrupados para ir para campo de concentração, é uma frase de Shylock: não somos iguais, não temos a mesma carne, não sofremos a mesma dor, que ele vai usar como um manifesto antissemita de uma peça que é antijudaica. De Shakespeare. Shakespeare tem com as mulheres uma relação que o século XVI tem, desconfiança profunda da sua capacidade. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ele diz para sua mãe, o Hamlet, na inconstância ou fragilidade, seu nome é mulher. Ofélia é de uma babaquice assim, quase insuperável. Mas Julieta é mais inteligente que o Romeu, que não é muito, porque o Romeu é de uma estupidez. É meio muito burro. A Julieta é um pouco mais inteligente. Agora, Lady Macbeth tem uma autonomia. Ela manda no marido. Mas ela se mata. Mas ela é forte. Ela é forte, mas ela se mata de culpa. Ela é Bom, ela mais diz, forte que o marido. Ela que diz o que o marido tem que fazer, não é isso? E várias vezes ela diz: você quer que eu use calças, né? Você quer que eu faça o que você Então vai lá fazer, e faz, não é mas isso? Mas ela se mata. Ela se mata assombrada pela culpa. Por ela mesma, né? Por ela mesma, né? Então, é possível que eu leia na peça mais lembrada por ser a peça mais misógina, ou seja, antifeminina, que é a Megera Domada, Taming of Shrew, que essa é uma peça sobre a domesticação feminina. Essa é uma peça Nós em tivemos uma novela aqui, um tempão. Várias né? peças foram Várias novelas. Um episódio da Gata e o Rato. Isso.
Há uma cena também entre Elizabeth Taylor e o Burton sobre a Megera Domada. Isso. Por que a gente pega o discurso final da Kate para o marido, o Petrúquio, e o discurso final fala que a mulher deve ser submissa. Mas no meio da peça tem a cena que eles estão voltando para casa a cavalo e fazem talvez o mais lindo hino de amor matrimonial de toda a literatura, um para o outro, dizendo o que é o casamento. Então, Shakespeare é uma obra aberta. E como um homem da sua época, ele tem alguns discursos anti-judaicos, ele tem discursos antidemocráticos, ele tem discursos antifeministas, ele tem discursos que nos fariam hoje estranhar. Bem, o fato de que o mundo mudou não torna Shakespeare melhor ou pior. O Bloom diria que é graças aos textos de Shakespeare que nós conseguimos essa consciência para mudar o mundo, inclusive. É um pouco exagerado, nessa questão. talvez, mas Bom, assim... ele diz uma coisa que eu Mas gosto. ele deveria estar sendo rejeitado, não é agora, em alguns momentos? Sim. Mas não está sendo. Não está. Não está. Que quer Mesmo dizer assim, algumas pessoas resistem a essas passagens. Certamente, nenhuma feminista lê a Megera Domada com alegria. Nenhuma feminista... Apesar de ser divertida. Muito divertida. A peça é muito divertida porque mostra a vontade de uma mulher. Por exemplo, a mais velha não quer casar e o pai não pode obrigá-la. O pai não pode Então, obrigá-la. ela é uma personagem muito forte. Muito também. forte. Outro exemplo de personagem forte. Também, é a Kate. Não é A isso? Kate é uma personagem muito forte. Já a irmã dela, que é a moça A dócil, certinha, certinha, no final se revela não tão dócil. Mas se nós compararmos com um autor anterior, a peça A Mandrágora de Maquiavel, que é uma geração anterior ao Shakespeare, 50 anos antes do nascimento dele, ali nós temos um amoralismo quase absoluto. Lucrécia não quer trair o marido, na Mandrágora, mas o marido, o confessor e a mãe e o amante querem que ela traia. Ela não quer, mas todo mundo quer que ela traia. Ali é uma peça amoral. O mais perto do amoralismo em Shakespeare a gente encontra, por exemplo, no Otelo, quando o vilão principal começa a dizer sobre o coração humano, que dizem para ele que uma má estrela deve ter presidido ao nascimento dele. E ele responde literalmente, uma estrela, uma figa. O coração humano é um jardim e você cultiva o que você quiser nele. É a maior liberdade que um vilão, aliás, um vilão que não se arrepende, né? Nesse Iago, triângulo né? entre Iago, Cássio e Otelo. Não? É um vilão que não se arrepende. Desdémona muito apagada, não? O Otelo uma personagem muito masculina e como tal, como todo macho alfa, frágil, porque é sua vaidade é seu ponto fraco. O macho alfa é vítima da sua vaidade, da sua própria virilidade, né? E a promoção entre Iago e Cássio é a peça, é o frágil. Uhum. E aí o vilão diz ao Otelo, ela traiu o pai para casar com você, ela pode trair muito mais. Se ela abandonou o pai para casar com um mouro, Pode com um fazer homem qualquer mourão, outra coisa. ela atraiu o homem que a gerou, o homem com quem ela casou, Já é fichinha. é fichinha. E claro. várias vezes, durante a peça, voltando ao tema do estilo alto e baixo, eles fazem as perguntas interessantes, né? O que é aquele homem negro, alto e forte, com aquela jovem loira, frágil? Eles fazem umas referências de um erotismo que pareceria uma clássica porno-chanchada brasileira. E isso é muito interessante, né? Porque joga o poder de Otelo, como general estratego, a questão de Veneza, o Senado de Veneza, o Doge de Veneza, a família rica de Desdémona, a questão da pele, a questão do sexo e a inveja que isto causa. Esse Não demônio... mudou muita coisa. Hã? Nesse sentido não mudou muita porque coisa. se diz né? que Shakespeare tocou em temas universais. Mas, de alguma forma, as personagens shakespearianas são livres. Veja, por exemplo, o Édipo Rei, a clássica peça grega. Ele passa toda a peça tentando fugir do destino de matar o pai. Para que ele não mate o pai, o próprio pai o manda abandonar no monte, atado pelos pés, por isso ele ganha seu nome, Pé Inchado, ou Édipus, o pé inchado. Depois ele vai fugindo de lugar em lugar, porque ele não quer matar o pai, mas as moiras, o destino, vão obrigá-lo a matar o pai. Ele não queria. E no início da peça de Sófocles, ele está tentando achar o assassino. Eu vou perseguir o assassino.
E aí Tiresias diz, cuidado, cuidado com o que você está desejando. Agora, quando o Romeu diz, eu sou um joguete do destino, quando o Romeu é expulso de Verona pelo príncipe e vai comprar o veneno do boticário, ele diz que ele é um joguete do destino, mas não, porque Romeu escolheu ir à festa. Romeu escolheu se apaixonar. Romeu escolheu entrar no duelo. Romeu escolheu matar o parente de Julieta. Romeu escolheu ter uma relação com Julieta. Nada disso foi o destino. Romeu disse, eu sou um joguete do destino, mas não é o que a peça mostra. Ele prefere acreditar nisso. Ele prefere acreditar nisso. É mais fácil também a gente acreditar Hamlet nisso, tem uma né? escolha clara, definida na frase mais famosa de Shakespeare, ser ou não ser. Que é Ele tem uma existir ou não existir. O Fala verbo um to be pouquinho. pode ser qualquer coisa em inglês, né? Cavalgar ou não cavalgar. Não é à toa que as pessoas de inglês passam anos nesse verbo, né? Porque ele está num momento que ele descobriu o que está acontecendo e ele tem várias escolhas. Ele pode abandonar Elsinore e voltar a estudar. O seu tio vai morrer, sua mãe não tem mais poder de gerar filhos. Ele será o próximo rei. Se ele não fizer nada, fica bem para ele. Se ele nada fizer, o sistema fica bem para ele. Ele pode escolher vingar o que o fantasma do pai pede, mas ele tem o problema se isso vai atingir a mãe. Também a mãe dele não foi tão legal assim. Não, mas ele a respeita quase até o fim. Mas era costume também na época, não é isso? A mãe casar com o parente. Existe não era, costume. Hoje não. Seria visto como uma aberração, não é isso? Talvez sim. Talvez não. Uma aberração. Mas assim, hoje isso é uma coisa mais esquisita, vamos dizer assim. Exatamente. Na época não era uma coisa tão esquisita, principalmente e não com era tão fácil. nobres. Não era tão fácil e nem tão esquisito. Não era fácil porque cunhado é parente. E para casar com cunhado precisa de licença especial. Mas é possível. Mas rei, né? Rainha fácil. Podia, né? Nada que um burrinho de ouro não compre em Roma. A frase clássica. Então, o casamento choca pela proximidade, que Hamlet ironiza. Economia, Horácio, para que os docinhos do funeral sejam servidos no casamento. É uma questão. Ou seja, quando o tio dele, Cláudio, em latim, aquele que manca, o que claudica, o que tem um defeito, diz a ele no início da peça que o luto dele está excessivo. Diz a ele no início da peça que seu pai perdeu o pai dele antes dele, e o pai dele antes dele, que um pouco de dor mostra a devoção filial, mas muita dor é um desafio a Deus. O rei Cláudio está sendo sábio. Prolongar o luto não é racional, especialmente num mundo que as pessoas morriam muito cedo e muito rapidamente. Ao mesmo tempo, ele tinha matado o pai do Exatamente. Hamlet, também não queria que Tem o cara interesse. ficasse... claro. E sábio, né? Sábio e interesseiro. Mas o interessante do Hamlet, que frases sábias são ditas pelo Polônio, que é a personagem mais estúpida de toda a peça. E é dito nos conselhos dele ao filho Laertes, né? Não empreste dinheiro a amigos para não perder ambos. Nem o dinheiro, nem o amigo. Não se vista acima da sua classe social e nem abaixo. Jamais entre numa briga, mas se entrar, que seu nome seja respeitado. Dê seu ouvido a todos, mas a sua voz a poucos. Sensos e seus comuns. amigos, quando tiver testado, ate-os com cintas de aço ao coração. Ele dá conselhos absolutamente sábios. Aliás, eu acho que ele cria o gênero autoajuda, é como fazer amigos e influenciar pessoas condensado, apesar do livro ser da década de 30 do século XX. Então, ele dá conselhos sábios. O Hamlet, no momento do monólogo, tem vários monólogos, Hamlet é a grande personagem da peça, por isso que é uma peça difícil, né? Porque quase todos os diálogos estão com o Hamlet. Hamlet está dividido entre fazer ou não fazer, e as possibilidades que ele coloca são inúmeras. É melhor se levantar contra a injustiça. A arrogância dos grandes, a lentidão da justiça, o desconhecimento do futuro, o que é melhor fazer? É uma boa pergunta para atualmente. Não? Sim, o que é melhor fazer? Ou para sempre, mas para sempre. Atualmente é uma boa pergunta também. Por quê? Hamlet está dizendo o óbvio, se não fizer nada, as coisas se resolvem sozinhas. Se ele fizer, ao tomar a decisão de fazer, ele matou a ele matou a quase namorada, Ofélia, ele matou a mãe, sem querer, ele matou o tio,
padrasto, querendo. Ele matou o Polônio sem querer querendo, porque espetou na cortina, mas não sabia Achando que era um, que né? era outro, chamou de rato ao matá-lo, e foi irônico até com o cadáver. Não? Ele condenou à morte 2 falsos amigos, Rosenkrantz e o Guildenstern, ou seja, ele arrastou Um monte de gente. um monte de gente em nome do manchado nome, em nome da frase de um fantasma. Hoje ele faria terapia, tomaria Prozac, diria o fantasma é fruto do seu ego reprimido, na figura do seu pai, porque Shakespeare foi relido por Freud. E Freud tocou várias vezes nessas peças. E aí o Bloom diz que nunca devemos ler Shakespeare à luz de Freud, mas Freud à luz de Shakespeare, porque a gente não deve ler o menor pelo maior. Nós sempre devemos ler a partir do maior, que é Shakespeare, sobre o menor. Que seria Freud. Esse seria Freud. Na opinião dele. Não, né? não apenas porque, não porque a obra de Freud não seja fundamental, mas porque Shakespeare abriu um rio do qual Freud é um igarapé para o Bloom. Então esta é a questão que está ali. Agora, quando a gente falando exatamente sobre essa questão do Hamlet, que é agir ou não agir, vamos transformar nisso. Me parece que no final tomar a decisão e agir é igual um pouco como Romeu e Julieta, mas assim, o final é ruim. Não é estranho isso? Não te dá uma sensação esquisita o fato, pelo menos olhando agora, tá? Do século XXI, ou um pouco do XX, um pouco do XX. Agir é tudo o que a gente deveria fazer. Então, vamos Que mensagem é essa? O Romeu e Julieta é paixão é uma porcaria porque no final a gente morre. No Hamlet é assim, olha, se você faz uma escolha, vai dar tudo errado, é melhor deixar as coisas como estão. Não é esquisito? Diz o nosso grande Confúcio que quando nós partimos numa jornada de vingança, a primeira providência é cavar 2 covas, uma para o meu inimigo e outra para mim. Isso é Confúcio, que achava que é muita energia perdida você se vingar. A ideia da ação, eu vou tomar como exemplo histórico, já que você citou o século XX. A França foi dominada pelos nazistas de 1940 a 44. Tem 2 atitudes opostas na França. Uma é Jean de Moulin, o líder da resistência, o homem que explode trens com nazistas, o homem que incendeia a imaginação francesa, esse grande resistente, o homem que foi barbaramente torturado pelos nazistas, a ponto de não sabemos nem onde está o corpo dele hoje, mas tem um túmulo sem corpo, um cenotáfio no Panteão Nacional. Este é o homem da resistência épica até a morte. Que não se dobrou. Não se dobrou nem um minuto e deve ter sido torturado. Vangloria isso. Exatamente. Certo? A França pode se apropriar da memória de Jean de Moulin. A outra personagem é Coco Chanel, uma moça pobre, de origem simples, que estava perdendo a sua maison por causa da guerra, decidiu se associar a um nazista e virou amante de um grande nazista. Coco Chanel, aliás, é uma mulher que deu certo a vida inteira. Deu certo em cada momento da vida dela. Terminada a guerra, até um pouco apaixonada mesmo, porque foi atrás do seu nazista na Suíça. Essas são 2 atitudes polares. Uma mulher que negocia tudo para manter sua dignidade, um homem que não negocia nada para manter a sua. E tem a da maioria dos franceses, que não são colaboracionistas, não entregam nada para os nazistas, mas também não são da resistência. São as pessoas que até hoje seriam sempre a maioria, os do nada. Quando tem 100.000 pessoas na Paulista gritando um slogan sobre a presidência, e tem outro grupo na Angabaú gritando um slogan sobre a presidência, tem 10 milhões e meio de paulistanos em casa pedindo pizza ou vendo Fantástico. Ou seja, sempre existe uma maioria que escolhe entre o ser ou não ser, o nada. E levam a sua vida sem essa dimensão hamletiana. Nem denunciam Cláudio, nem se afastam para esperar o que vai acontecer. Simplesmente estão centrados num foco. É difícil. Numa vidinha do dia a dia. Numa vidinha do dia a dia. Mas ele não vê isso como ruim necessariamente, não é isso? Ele é prático. Shakespeare é bastante prático. Pode ser que eu esteja sentindo de um jeito errado, mas ele não parece ver, nem condenar, sabe? Parece assim, tudo bem. Shakespeare não exatamente condena, e se você ler várias vezes uma peça, como, por exemplo, o Otelo já citado, é difícil saber
Se nós lamentamos Desdémona por ter sido enredada na artimanha, Otelo por ser um homem tão grande, tão forte, e não ter percebido Um guerreiro meio o ingênuo. básico, É. o pai da Desdémona que não percebeu que aquele fogo estava se aproximando da gasolina, ou o próprio Iago e o próprio Cássio, que a seu modo também não percebem a extensão do que vai acontecer. Não. Tanto Iago como Cássio não percebem essa extensão. Apesar de nós termos o vilão e termos o herói, é difícil saber de que lado ficar. Eu acho as peças de Shakespeare, mesmo com os discursos mais incendiários que elas possam ter, são peças que, no fundo, diz: eis o mosaico da humanidade. Ponto. Ele não Pronto. se posiciona. Quer dizer, em alguns momentos se posiciona, não? Mas Acho que nas peças históricas a posição é mais clara. Ricardo III é um vilão que enfrentou o ancestral da dinastia para quem Shakespeare trabalha. Ricardo III era o inimigo do futuro rei Henrique VII. E ao enfrentar o rei Henrique VII, ele está enfrentando nada mais, nada menos que o avô da mulher que o patrocina, Elizabeth I. é. Henrique VII é pai de Então, Henrique meio VIII. Encomenda. É encomenda. Podemos dizer que foi uma peça de encomenda. Uma encomenda e bastante Propaganda. fiel. E de propaganda. Essa palavra de origem católica do século XVI, propaganda, quando a igreja cria o Instituto Propaganda Fide, para a propagação da fé, era uma palavra forte no XVI, período de Estado absoluto e de Contra-Reforma. Shakespeare tem várias peças de propaganda do Estado britânico. Talvez Henrique VIII seja Parece. a mais Então na verdade, seria hoje uma coisa encomendada. encomendada. Mas veja, Isso era comum ou Bastante também comum. era visto como um negócio, Não. ou era uma traição, alguma coisa? não, Nada. até porque Elizabeth é popularíssima a maior parte do seu governo. Se lembrar que quando o Estado Novo encomenda a Humberto Mauro fazer o descobrimento do Brasil, em pleno Estado Novo, e a música de Villa-Lobos, baseado no quadro do Victor Meirelles, o grande Humberto Mauro faz um filme muito bom para o padrão na época. Ou seja, a peça encomendada, como a República de Atenas encomendava comédias para falar da Guerra dos Persas ou tragédias, não é visto como uma coisa ruim. Hoje, como nós temos a ideia romântica, contemporânea, do artista isolado, que não depende de ninguém, nós não perdoamos hoje o artista que dá certo. O que também não é verdade, o artista que não depende de ninguém. Não existe. Não existe essa história. Agora, a existência do mercado de arte a partir do século XIX permitiu o surgimento de um tipo novo de artista. Mozart era um empregado do arcebispo de Salzburg, pago ao lado do copeiro, do faxineiro. Para você, para você, para você, para Exatamente. você e para Mozart você. era o homem que compunha peças para os jantares do arcebispo Colloredo. Bem, já Beethoven, no século XIX, a geração seguinte, Beethoven morreu em 1827, Beethoven, quando um príncipe o desafia, ele diz: não se esqueça que príncipes há muitos, mas Beethoven há um só. Ele peita. Ele era louco, Aí mas é um romântico. Aí é um romântico. E aí nós chegamos ao máximo, que é hoje o artista pop. É aquele que chega e encomenda 35 dúzias de toalhas brancas no camarim, né, 4 leites de coco colhidos ao luar para feiras ursulinas na quarta-feira, assim, porque quanto mais ele for exótico, quanto mais ele for isolado, mais ele parecerá é um gênio, artista criativo, genial. mais ele é genial. O que, na verdade, acaba acontecendo ao contrário, né? À medida que ele vai caminhando por esse personagem, ele vai todos, né? Vão perdendo a espontaneidade. Nós melhoramos, né? Quase todo grande gênio do rock morria com 27 anos, agora o Prince morreu com 57, quer dizer, nós conseguimos 30 anos. 30 anos, progresso da medicina e dos antidepressivos. Mas em Shakespeare, ele é um artesão do texto, ele é um produtor de peças, ele é um ator. Ele fez o fantasma do pai do Hamlet no Hamlet. Como o filho dele se chama Hamlet, e o filho dele morreu perto da estreia da peça. Então nós achamos que a peça é contaminada por esse ambiente de luto e de culpa, porque ele abandonou muito a família. Ele ficou 20 anos sem ver a família, é isso mesmo? Exatamente. Num momento que isso não era... Mas que pessoa é essa? Ou era comum isso também? Não tem e-mail, não tem WhatsApp, as cartas são escassas. Isso. Né? E não temos certeza que a mulher soubesse escrever.
para ele poder ou mandar ler uma também, carta, ou né? ler. Mas Então, não é tão longe, Stratford é tão não longe é de tão Londres longe. a ponto de você não poder visitar nunca Não. a Essa sua é, O que significa isso? Um cara que sai, deixa a mulher, 3 filhos, vai para Londres, vou escrever umas peças, ganhar uma grana e volto daqui 20 anos. chama-se esse fenômeno homem, né? Isso é um fenômeno muito raro, é um fenômeno muito Não raro. é estranho? Bem provavelmente Shakespeare se encontrou em Londres. E aquela ideia de uma vida interiorana, Mas metódica, levar a família não sistemática, lhe ocorreu. eu acho que Quer dizer, em nenhum atrapalharia momento ele sua falou, vida. que tal trazer minha mulher e meus Você está filhos para cá? pensando o casamento do século XX para o XXI. Você está Não seria pensando de... fidelidade. Você está pensando companheirismo. Você está pensando uma série de valores do casamento que não contemporâneo. existiam naquele momento. Hamlet, Shakespeare casou forçado com a esposa já Bom, grávida. acontece muito no século XXI também. Exatamente. Ele casou forçado. A ideia de amor ou de fidelidade foi mais Mas nem de companheirismo, complexo. não estamos nem falando de amor e fidelidade. Era a mulher, eram os filhos. É. Qual que é o significado de mulher e filho um contrato. No século XVI, um contrato só? só. A ideia Mas de que nas você peças deve... não parecem isso. não, Como que ele depende. consegue na peça dele, de alguma maneira, criar essas relações como Romeu e Julieta, ou as relações, mesmo que a relação entre homem e mulher seja desigual, tem uma força, tem uma vida que na vida dele não teve. Não Não é teve esquisito? pela esposa. Com ela, não teve com ela, isso, exatamente. Provavelmente teve pelo seu nobre protetor. Não, Talvez o que explique é isso, talvez. Que ele Talvez fosse essa ambiguidade sexual. ou homossexual, Não, ou provavelmente mais bissexual. e não queria misturar esses assuntos. Quer dizer, sei Ele lá. não é um apaixonado pela família. Ele não é um apaixonado pela família. Agora, a força da sua pergunta é a força de um conceito do século XIX, quando se inventa a noção de intimidade doméstica, quando se inventa a noção de família, quando surgem no vocabulário usual palavras como baby e comfort, todos do século XIX, quando a ideia de criar crianças em conjunto e não entregar para a ama, e mesmo assim, Madame Bovary entrega a filha para uma ama e passa um tempo longo sem vê-la. Essas ideias são ideias. A invenção do amor materno é posterior a Shakespeare. E a invenção da família, como nós a entendemos, é posterior a Shakespeare. O amor materno é um fenômeno do século XVII em diante, vitorioso só no XIX. E a ideia de família é totalmente do XIX. Que é depois da Revolução Industrial. E segundo alguns, por causa da Revolução. Por causa da Revolução Industrial. Então, apesar do primeiro quadro, o casal Arnolfini, hoje na National Gallery de Londres, mostrar a intimidade de um casal em pleno século XIV, do Van Eyck, os quadros de família e de interior doméstico são todos do século XIX. A rainha Maria Antonieta causou bastante indignação quando quis ter seus filhos sem assistência de toda a corte, quando quis ser retratada com as crianças, porque ela era uma boa mãe. Quando ela quis, no fim do século XVIII... Por acaso, não era cultural, era o instintivo. Porque ela foi criada por Maria Teresa, foi criada num ambiente de família austríaca. Maria Teresa criou os filhos em grande intimidade. Enquanto que na nobreza, os filhos se afastam muito. A intimidade entre Charles e sua mãe Elizabeth II parece que não é muito... nula. Ele foi criado pelo pai em escolas. E daí surgiu uma personagem educada e bem educada. Charles é um homem bem preparado, mas longe dessas questões burguesas, dormir junto, compartilhar, carinho. Mas essas questões burguesas. Ele quis ser o Tampax. Sim, da amante, não da esposa. Da amante. Ninguém quer ser o Tampax da esposa. Ele tem que comprar Tampax no meio da noite. Mas ele tem esse sentimento. Ele tem um sentimento sexual e não familiar, né? Ele tem um sentimento sexual, que é absolutamente ilógico, né? Haja vista que ele abandona uma esposa bonita e opta por uma amante feia. Menos bonita. E certamente muito mais brilhante que a Lady Di. Não, muito mais viva, dinâmica que a Lady Di. Intelectualmente parece que era bacana. Também a concorrência ali é desleal. Né? Então, essa ideia que a gente cobra, ela é um pouco anacrônica. Montaigne, não dá para julgá-lo daqui, é isso que você está Montaigne dizendo. escreve um texto assim: perdi 3 ou 4 filhos, não tenho certeza, nenhum deles com uma dor muito forte.
Isso é Montaigne, no século XVI. É. 50% das crianças morrem. Apegar-se Morriam, a elas não era muito inteligente não é inteligente, emocionalmente. porque você ia ser destruído. É. Ia ser destruído. Então, o fato de que quase todas as crianças morrem faz com que você se afaste um pouco disso. Shakespeare sentiu provavelmente uma certa culpa quando o filho morreu. Shakespeare não tem descendentes vivos. As suas 2 filhas e o seu filho não geraram herdeiros. Ninguém, Então, não ninguém tem. casou, Nós não temos nem ninguém. nada. Casou-se, uma das filhas dele Casou, mas mas não não tiveram. gerou, não Então, teve nós não filho. temos ninguém que tenha o sangue de Shakespeare, mas temos gente que tem o sangue de Cervantes. Mas não tem ninguém que tenha o sangue de Shakespeare comprovadamente. Quer dizer, temos o parentesco com Shakespeare via Adão, mas não temos. Um pouco distante. Nós não temos enfaticamente isso, não? E eu acho que essa bruma de incerteza, essa bruma de não sabemos bem sobre a vida, tem meia dúzia de documentos assinados, até há quem diga que Shakespeare era o codinome de Francis Bacon, que era a própria Rainha Elizabeth escrevendo peças, mas ela... Isso eu acho meio esquisito. Porque Francis Elizabeth Bacon Elizabeth era uma mulher culta, né? É. Ou que Marlowe, ao desaparecer precocemente, teria, na verdade, se transformou em Shakespeare, Elvis, pegou uma como personagem... Elvis Presley, mais ou menos. Tudo isso não diminuiria a influência que William Shakespeare tem, porque se tornou tão importante Shakespeare que é provável que ele ter existido ou não tanto faz, seja irrelevante. Funciona exatamente como Jesus. É. Houve uma personagem histórica chamada Jesus, já foram dadas muitas respostas a isso. Mas o fato cristianismo existe. O tamanho, as Então, histórias, as etc. peças de Talvez Shakespeare, não, né? As peças de Shakespeare existem. Se ele se chamava Francis Bacon ou Chico Toicinho, isso Tanto é faz. Absolutamente Hoje em dia, tanto faz. secundário, porque a obra existe como a obra cristianismo, independente da figura de Jesus Cristo. Como você acha que ele enxergaria a humanidade hoje? Como você acha que ele responderia a pergunta quem somos nós, olhando hoje, mas com o olhar dele, claro, obviamente. Várias vezes ele perguntou isso, né? Tem uma peça dele chamada As You Like It, como você deseja. Nessa peça, ele tem uma fala de uma personagem que diz que os homens têm 7 idades, têm 7 fases. Mas antes dele chegar a essa definição, que é clássica, não é dele, que o homem tem 7 idades, ele diz que todo mundo é um teatro. All the world's a stage. Todos os homens têm entradas e saídas. Ele trata o mundo como um grande teatro, coisa que Calderon também tratou na obra O Grande Teatro do Mundo. Ou seja, as pessoas entram e saem e exercem seus papéis. Esta quase... Sempre uma representação, mas desse ponto de vista, somos sempre alguém representando... Sim, representando peças que Calderon, numa linguagem barroca, disse de outra forma. Calderon escreveu que se o homem escolher o papel pudera, ninguém quisera o de obedecer e sofrer. Todos quiseram de mandar e reger. E não percebem que em ato tão singular aquilo é representar, logo ao pensar que é viver. Isso é Calderon. Calderon está dizendo o seguinte: se eu pudesse escolher minha vida, eu escolheria ser muito rico, muito bonito, muito inteligente, muito tudo. E eu esqueço que ao escolher isso, eu estou escolhendo ser para o mundo, já que eu estou querendo coisas que o mundo valoriza. Do olhar dos outros. E não entendem que isso é representar e que viver é ser o que você e eu somos. E não representar para os outros. Não representar para os outros. Isso é Calderon na mesma época. E Shakespeare trata um pouco dessa melancolia quando ele diz essas coisas, né? Todo mundo é um teatro. E quando tem a entrada dos atores, que é uma cena muito importante em Hamlet, e ele diz a Polônia para cuidar deles, tem uma hora que ele pergunta, né, quem são Écuba para eles? Quer dizer, o que é Écuba para eles? O que é a tragédia clássica para essas pessoas? Quem é Écuba, a mulher que perdeu todos os seus filhos, né? O que é Écuba para eles? Eu acho que a linguagem de Shakespeare hoje está difícil para as pessoas. Ela é-nos acessível pelo cinema, é acessível por outras coisas. E eu, que adoro e amo e vivo Shakespeare, ele não chegou a mim de uma só vez. Eu li Shakespeare no ensino médio. E a primeira vez que eu li o Hamlet, eu achei uma peça boa, mas nada que me transformasse. Eu estava muito mais tocado pelos contos de Essa ou pelos contos de Machado.
tinha ficado muito Mais influenciado. próxima também. Li Hamlet em tradução, achei interessante, entendi a peça, creio, mas não me tocou. Depois li para fazer um trabalho de mestrado, A Tempestade, já era um adulto, dedicado à intelectualidade. Gostei muito das metáforas, o admirável mundo novo que diz a Miranda ao Próspero, ou quando o Próspero diz, nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos, é lindo isso. Eu sou, bem, tudo isso me tocou, mas de repente, à medida que eu amadurecia, e os 20 e poucos anos chegava aos 30 e poucos, Começava a ficar inteligente, né? começava a olhar para esses mesmos textos e ter cada vez mais iluminações. Então, eu sou da mesma matéria dos sonhos. Esse é um admirável mundo novo, a Brave New World. Essas frases, essas ideias, os sonetos, não? Essas questões que Shakespeare está colocando, até nas peças menos conhecidas, Tito Andrônico, etc., eu começava a ficar impactado. E aí uma questão interessante, eu dei aula em curso de tradução durante 10 anos sobre o Hamlet. 10 anos, 2 semestres por ano. Então eu lia com os alunos e analisava durante 10 anos, 2 vezes Sempre por ano. Hamlet. Hamlet, porque é a primeira peça que as pessoas tinham que ler. E provavelmente era a última que a maioria E leria. a única. A única. Então, durante 10 anos eu tratei cada linha, eu analisei cada expressão, era um curso de tradução, fiz esses jogos de palavras, afinal Shakespeare chama o Polônio de fishmonger, de peixeiro. Peixeiro é gíria para proxeneta, quem facilita a prostituição, e o Polônio está oferecendo a filha ao Hamlet. Polônio se veste bem, peixeiro é a profissão mais fedida, logo ele está falando do cinismo entre quem se veste bem, mas no fundo é um peixeiro. Todos esses jogos que a palavra fishmonger trazia. Ou como Hamlet diz a Ofélia, go to a nunnery, vá para um convento, mas convento é gíria para prostíbulo também, na Inglaterra anglicana. Então está dizendo, há 2 maneiras de você não se apaixonar, ou vire freira ou vire prostituta. São as únicas maneiras para você evitar a paixão, que é o conselho que ele está dando a ela, go to a nunnery. Então esses jogos, analisei, e houve um determinado momento que lá pelos 40 anos eu pensava vaidosamente que eu entendia o Hamlet. É uma vaidade que a gente tem assim na meia-idade. Nossa, eu já li mais de 50 vezes, eu já traduzi, já fiz, então eu entendo Hamlet. E aconteceu uma coisa interessantíssima. Há 6 anos eu perdi o meu pai. E pela primeira vez na vida eu entendi o que é ser órfão. E o Hamlet é a experiência da orfandade. Quando o Hamlet começa a falar seus monólogos, ele está falando de uma solidão que dá a perda da referência dos pais, quando você envelhece. O Hamlet passa na peça, de forma inexplicável, de 24 para 30 anos. Parece um erro. Dá um salto. Parece que é um erro, principalmente entre o terceiro e o quarto ato, do quarto e o último quinto. E o Hamlet envelhece. E eu percebi que quando você tem um óbito de pai e mãe, você envelhece muito. É o desamparo. É porque você virou a próxima geração. E aí tive uma experiência hamletiana. Agora eu entendi o príncipe e a melancolia que ele sentia. A melancolia é desse país do qual nunca ninguém voltou. Este silêncio absoluto de quem você um dia amou e que hoje não está mais presente. E é esta dor de identidade de um homem que se chamava como ele, Hamlet, e como ele era rei e ele seria o próximo rei. E no meio veio a realidade chamado Cláudio, o homem da luxúria e do poder. O homem que envenenou o irmão pelo ouvido, porque o irmão não sabia ouvir os conselheiros certos. O irmão ouvia Polônio, que não era um bom conselheiro, era só um puxa-saco. Então todas essas metáforas começaram a fazer sentido. E eu fico pensando hoje, aos 53 anos... Com 70 e pouco, exatamente, o que vai ser? Eu acho que Clarice Lispector é alguém para ser lido da meia-idade para frente. Eu acho que há autores para cada idade. A gente acha que compreende, mas depois a gente percebeu que não compreendeu. Compreensão intelectual é fácil. Compreensão intelectual é fácil, né? Dom Casmurro se apaixona por Capitolina, Capitu. Eles se casam, né? Mas tem Escobar. Escobar se afoga, nasce um filho que é a cara de Escobar, né? E Dom Casmurro, Bentinho, fica desconfiado. Esse é o enredo. Esse você entende com 12 anos. Esse você entende com 12 anos. E pode ter uma dúvida idiota. A dúvida idiota é Capitu foi ou não. Traiu ou não traiu? Não traiu. Essa é uma dúvida idiota.
Agora, à medida que você casa e sente essa dúvida, a dúvida assume Claro. outra questão. E à medida que a vida não oferece a você as certezas, e aí você passa a viver e a existir dentro do que é a dúvida permanente de tudo. Será que eu sou amado? Será que eu sou relevante? E se eu morrer, eu temo morrer porque eu temo fazer falta ou eu temo não fazer falta Nenhuma. alguma? Não. Então eu estabeleço essas relações. E aí talvez as obras nos ajudem como muletas, ou seja lá qual é a palavra, não sei se é muleta, mas a gente se apoiar em alguma coisa dentro dessa solidão, dessa incerteza absoluta que a gente tem a respeito de tudo. Sim. Um Hamlet aqui, Quixote isso, exatamente, você vai de alguma maneira compartilhando essas, para usar uma palavra de hoje, mas assim, compartilhando assim, poxa, eu não estou tão sozinho nessa solidão. Não é isso? Outro, acho ótimo, e acho que um exercício que é dito pelo meu terapeuta Caligares é um exercício de que a pessoa que entra numa obra de literatura e assume as personas, entra nas personagens e faz esse exercício que faz, por exemplo, Hamlet ao encontrar a caveira de Yorick, o bobo da corte, com qual ele brincou na infância e que agora é uma caveira, esta vanitas, essa reflexão sobre a passagem do tempo. A única personagem que enfrenta o Hamlet é o coveiro. É a única que está de igual para igual. Todos os outros se submetem a ele mesmo quando irritados, como Cláudio. Mas o coveiro o submete. Né? A reflexão que ele faz sobre o crânio de um advogado é uma coisa fabulosa. Porém, quando eu entro nas personagens, eu consigo fazer um exercício de compaixão, sentir junto, compássio, sentir junto. E este exercício me torna mais sensível para o mundo, porque é um exercício psicanalítico, permanentemente. Dom Quixote é uma parte minha. Dom Quixote é um homem que leu muito e começou a ver coisas, não é? Mas eu sou profundamente Sancho Panza, que quer uma ilha e ser governador. E quer uma pensão. E resolve. E eu gosto desta projeção dos dois. Esses são dois aspectos, no meu caso, Leandro, da minha personalidade, de Sancho Panza e de Dom Quixote. E poder entrar nelas, e na Dulcinea de Toboso, e no estalageiro que parece um castelão, e assim por diante. Ao poder entrar nessas personagens, né, você vai fazendo essas frases que vão dando um significado, a possibilidade de você sentir fora de si. E aí isso nos torna menos solitários. A velhice de quem não lê é muito solitário, não? Porque necessariamente nós vamos ficando mais solitários com o tempo. Não? E como acabei de comentar com um amigo no enterro há pouco, multiplicam-se nossos encontros nos enterros, porque a geração começa, vai morrendo e você vai encontrando e faz uma espécie de contagem e observa a fila, em que posição você está na fila. Naquele momento. Espera não pular a posição. Exatamente, avance duas casas. E isto, ao mesmo tempo que é melancólico, ao mesmo tempo é a grande questão libertadora da vida. Se tudo termina em morte necessariamente, não importa aquele momento, mas importa este. Não o que eu vou fazer depois, mas o que eu estou fazendo agora. Né? E essa é uma liberdade. Porque afinal nós morreremos de várias formas. É um pavor também, não é? Nós morreremos de várias formas. Mas no final vai acabar. Tá certo? Vai acabar. Mas a morte biológica, que é o pavor das pessoas, ela é precedida por duas mortes anteriores. Uma é de utilidade. As pessoas deixam de ser úteis, em geral, bem antes de morrer. Tornam-se um peso até, né? E o outro é uma morte da relevância que você tem no mundo. Que vem junto, não é isso? Em geral, as duas coisas... A utilidade e a relevância... Exatamente. E aí, o mundo deixou de fazer sentido. Por isso que no início... Isso se você se identifica com o sentido que o mundo te dá, não é isso? Se você se identifica... Tem saída, sim, não é? Exatamente. À medida que você pega, todos nós seremos esquecidos profundamente. Menos Shakespeare, desgraçado, que não foi. Mas ele não sabia disso. Agora, mas fora Shakespeare, fora Cervantes, todos nós seremos esquecidos, tá certo? Não seremos nada, né?
como 99,99999% de Uhum. todos que já passaram por aqui. Agora, talvez exista uma maneira da gente passar esse finalzinho dessa consciência de que não seremos nada, nem relevantes, nem nada, se a gente não se espelhar no jeito que os outros nos veem. Não é isso? Sim. Ou não? Eu acho que é uma leitura possível de tentativa de responder à questão mais antiga, fundacional da filosofia, que é conhece a ti mesmo. Em primeiro lugar, claro que isto pode ser criticado. Conhece a ti mesmo pressupõe um eu íntimo, inclusive muito complexo, muito interessante. Pode ser que conhece a ti mesmo seja bem mais fácil, que eu seja muito raso e se conhece seja fácil. Tem uma certa sedução da ironia socrática isso, conhece a ti mesmo. Mas, de fato, eu acho que de todos os equívocos que nós cometemos, sobre nós é o maior de todos. Eu acho que a nossa sabedoria é exatamente como a de Polônio, ótima para ver o mundo e péssima para a gente mesmo. Para a gente mesmo. Acho que nós somos grandes analistas das coisas externas. Dos outros. Somos quase sábios na análise do mundo. Pro defeito dos outros. E até, eventualmente... De vez em quando, qualidade, mas mais pro defeito. Os defeitos. E aí vem esse demônio de olhos verdes, porque em inglês inveja e ciúme tem a mesma palavra. Esse é o demônio de olhos verdes, a expressão que ele cria no Otelo, né? A expressão que o demônio da inveja, dos ciúmes, tem olhos verdes, é uma expressão shakespeariana. Esse demônio de olhos verdes é o demônio da comparação, tanto a inveja quanto os ciúmes são as tentativas de que o meu eu não seja suficiente, ou para o mundo, ou para a pessoa que está comigo, ou para as pessoas que me são relevantes, não? Essa é uma grande dor, respondida de muitas formas. Para os religiosos, especialmente Sermão da Montanha, 5, 6 e 7 Mateus, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Para os estoicos, não se preocupe com o que você não pode mudar. Não? E para Shakespeare, a reflexão permanente sobre o que é válido neste momento. Neste momento. Apesar das peças terem fantasmas, a vida que vale a pena é aqui, tá aqui. É aqui. O pai dele diz, quando volta do purgatório, o pai dele diz, lá tem horrores que eu não posso nem lhe descrever. E quando aparecem bruxas, profecias, Macbeth acredita nas profecias, é uma escolha dele. Quando as 3 feiticeiras começam. Alguns acham que a existência de fantasmas no primeiro ato, ou bruxas frequentes, ou naufrágios, como na Comédia dos Erros, provavelmente a primeira peça dele, ou na Tempestade, também, que é a última, junto com Henrique VIII, são as 2 últimas peças, talvez seja para fazer a plateia calar a boca. É truque, né? De repente pode ser assim. Porque a plateia era muito irrequieta. Era muito irrequieta. Então você faz isso, põe uma tempestade, põe fantasma, para a plateia ficar quieta e começar a se acalmar. Não. Isso é que é a abertura nas grandes óperas românticas, né? Para a plateia se acalmar. E acho que é esta sedução de cena. Para mim, Shakespeare deve ser visto e não apenas lido, porque ele não escreveu romance, ele escreveu teatro. E ele só se concebia visto. Então, eu devo ler, mas devo ver Shakespeare. Bloom, muito mais inteligente que eu, especialmente no setor Shakespeare, acho o contrário, que ver uma peça lhe distrai das sutilezas do texto, que ele prefere ler a ver. Eu tenho uma experiência que eu já narrei num texto. Eu fui ao Festival de Teatro de Avignon e vi Shakespeare em cambodjano. Eu não falo cambojano. E eu vi a peça toda, que eu conheço muito bem. Mas você já sabia qual era? Eu sabia. Então, eu vi em cambojano e a peça me emocionou, sem que eu tivesse entendido nem o agradecimento. Nem no finalzinho. Não entendi absolutamente nada. Recitada em cambojano, em Avignon, onde tem o festival de teatro todo ano. E eu disse, realmente, Shakespeare tem um poder de comunicação enorme. Ao contrário de Bloom ou de T.S. Eliot, eu acho que a tradição ocidental tem um pé na Bíblia. Tem outro pé em grandes obras de literatura, como, por exemplo, Cervantes, a Divina Comédia, Shakespeare, com certeza. E um pé um pouquinho mais exótico, mais acadêmico, na Ilíada, Odisseia, Eneida, um pé mais erudito. Menorzinho, mas de uma certa influência. Não? E Shakespeare é um desses pés importantes na definição do humano.
Como você acha, para fechar então, como ele se sentiria vivendo aqui agora, nesse momento? O que você imagina? Primeiro, perfeitamente à vontade, porque o clima de conspiração, o Faz clima de parte. corte faz parte da estrutura dele. Esse clima de boato, esse clima de inveja, esse jogo de massas controladas por elites. Ele não gostaria de muitas manifestações, ele gostava de gente mais em casa. Ordeira. Shakespeare gosta de povo em fila, ordenada. Sem bagunça. Sem bagunça. Mas eu acho que ele ficaria realmente quase que estupefato em perceber que quando ele diz que há algo de podre no reino da Dinamarca, né, que ia perceber que a Dinamarca é enorme. a Dinamarca é enorme e que There's Something Rotten fosse tão maior do que ele pudesse supor originalmente, né? E de que as pessoas realmente faltam a elas hoje as características da personagem shakespeariana, que é a reflexão. E é isso que torna Shakespeare às vezes difícil de ler, já que, como diz o Patino, no ensaio sobre Caráter III, Shakespeare nunca diz eu vou para lá. Ele diz toma das asas de Mercúrio e passa deste ponto àquele outro. Então, tudo é reflexivo. O príncipe envenenado e furado de espada leva muitos versos para morrer. Demora. E pensa e ainda diz, depois de 4.500 versos, o resto é silêncio. Que aí até nós estamos torcendo pela morte dele, porque chega, né? 4.500 versos, the rest is silence. Isso é uma característica interessante. Eu acho que nós vivemos hoje um empobrecimento do debate, vivemos a ênfase na adjetivação. As pessoas não querem saber a sua opinião política, querem classificá-lo numa gaveta. Se a gaveta for idêntica à minha, você é uma boa pessoa, inteligente, equilibrado, né? Você vale a pena. Tô bem. Se for diferente, você é burra, é estúpida, é passional, é apaixonada, etc. Então, hoje é um exercício narcísico tão forte que Shakespeare se espantaria, porque aparentemente hoje ninguém escuta ninguém. E a grande arte das personagens de Shakespeare é a escuta, a capacidade de ouvir, de refletir, de aprofundar. Boa. Obrigado.